Agora vamos com ele? Opinião sem medo, com Ricardo Katzmann. Hoje é dia de Ricardo Katzmann, opinião sem medo aqui no Central 98. Bom dia, Ricardo. Bom dia, João, tudo bem? Tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo. Bom dia, Paulo Leite. Bom dia também para todos os nossos teleweb amigos e amigas ouvintes, como muito bem nos ensinou o João Henrique do Vale. Bom, hoje o Ricardo vai falar sobre picanha, é isso? Ele vai fazer. Bom, então vamos ouvir. Ele, na verdade, o Ricardo, ontem, né, Ricardo, o Lula recebeu no Palácio do Planalto reunião para tratar de auxílio do Rio Grande do Sul os produtores de proteína animal, entre eles os irmãos Joesley e Wesley Batista. O que você quer destacar dessa reunião? Olha, João, o meu maior destaque dessa reunião é que o Brasil, acho que definitivamente, né, ele vem já em um processo de normalização, de relativização, e está cada vez mais claro que o Brasil aceita corrupção, né? Eu acho que essa reunião de ontem ela foi muito simbólica, João. E o pretexto, né, é uma reunião de auxílio, juntou os grandes produtores de proteína animal do Brasil, e o pretexto da reunião é auxiliar, é mandar alimentos para o pessoal do Sul, para os atingidos. Mas olha, para mim é o retrato acabado do que se tornou o Brasil, né? Onde criminosos confessos, criminosos condenados, né, que hoje estão livres graças a tecnicidades judiciais, mas jamais foram inocentados, muito pelo contrário, todas as suas sentenças condenatórias foram proferidas em primeira e em segundas instâncias e depois no STJ, em alguns casos até mesmo ratificada pelo STF. Então pouco importa todas essas movimentações, essas tecnicidades que tiraram essa cambada da cadeia. O fato é que são todos, né, ou boa parte deles, um bando de corrupto. E aí quando a gente vê dois exemplos, né, crassos do que o Brasil se tornou, os irmãos Batistas, sentado à mesma mesa no Palácio do Planalto com o atual presidente da República, ele próprio, um ex-condenado, que jamais foi inocentado por corte alguma. Ele só teve as penas anuladas. É um retrato muito triste, me deixa, sinceramente, eu não sei nem se é indignado ou se realmente é entristecido. Isso é desesperançoso. Agora, você conhece aquela máxima de que FDP só anda em bando? FDP não é o programa da rádio, não. FDP é porque eu estou sendo delicado com o que eu quero falar. FDP só anda em bando. Gambá cheira gambá, meu velho. O que a gente está vendo no Brasil é, mais uma vez, o retorno de uma cena que nós esperávamos que não fosse mais verdadeira. Nós acreditávamos, eu não sei porquê, eu acreditei, você, boa parte dos brasileiros acreditou, que o esquema de corrupção no Brasil tinha sido quebrado nunca, porque o esquema de corrupção no Brasil é muito grande. O Brasil tem uma alma corrupta, inclusive o cidadão brasileiro é corrupto em excesso. Mas nós acreditávamos que aquilo que foi desvendado, que aquilo que foi mostrado, que era a ponta do iceberg, ia nos ter a chance de quebrar o iceberg inteiro. Mas não, o iceberg agora ele está protegido, ele está voltando sob a égide da justiça, o que é muito pior. Ô Paulo, você há de se lembrar que muita gente lá no começo da Lava Jato alertava já assim, olha, não fiquem muito animados, a gente viu isso acontecer na Itália, a Operação Mãos Limpas, e depois de alguns anos, né, todos os mafiosos voltaram ao poder. Eu, sinceramente, eu não acreditava não, sabe, Paulo? Eu achava que aquilo ali seria um divisor de águas. Mas quando a gente vê, né, em que ponto tudo chegou. Ô Paulo, João, eu não sei se vocês acompanharam, dias atrás a gente teve o aniversário, sei lá de quantos anos, do ex-presidente José Sarney, que para mim, viu, eu e o Paulo, a gente sempre fala nisso, é o patriarca, é o pai, a mãe, o avô, do chamado Centrão, né? A meu ver, é um dos principais responsáveis por tudo que acontece dessa miséria política do Brasil. E no aniversário dele, né, misturados a familiares e a amigos, você tinha uma miríade de políticos com mandato, de magistrados de altas cortes e um bando de criminosos, de ex-condenados por corrupção, se abraçando, se beijando, bebendo, comendo e rindo juntos. Aquilo ali é muito simbólico. Se a gente retroagir um pouquinho, e eu não vou buscar lá o início do Brasil, a formação do Brasil, o Império, não, nada disso. Se a gente retroagir, Paulo, e nem vou chegar talvez a Fernando Collor, ou ao próprio José Sarney, se a gente vier de 2009 para cá, que não é nem tanto tempo assim, é bom que as pessoas entendam que até 2009 vigorou no Brasil, vigiu no Brasil,
a tal da possibilidade de prender, né, um condenado após uma condenação, um criminoso após uma condenação de segunda instância. Em 2009, o STF resolveu rever essa posição, dizendo que era inconstitucional. E aí foi aquela farra, foi aquela festa, que ficou tão, mas tão descabida, que em 2016 o próprio STF foi e falou assim, não, peraí, é constitucional sim. O cara foi condenado em primeira instância, em segunda instância, tá valendo, ele não precisa ter o famoso trânsito em julgado. E aí reviu a posição, para poder colocar um pouco de ordem na casa, porque a coisa estava insuportável. Todo mundo acompanhou. E aí, em 2019, né, isso é revisto novamente, 3 anos depois. É lamentável, Paulo, porque se a gente pega, de novo, a história recente do Brasil, a gente teve soluços, sopros de esperança de que alguma coisa ia mudar. Mas o que a gente está assistindo, e algo que a gente pode pegar, tem data. Isso começou, como eu falei, em 2019, com essa decisão de rever a condenação em segunda instância. Depois, em 2021, vocês há de se lembrar todo mundo que o STF foi e anulou as condenações do presidente Lula por causa da suspeição do Sérgio Moro. Dali em diante, foi um verdadeiro banho de sangue. A gente teve recentemente, ao apagar das luzes de 2023, o ministro Dias Toffoli, e é sempre ele, hein? Porque ele foi o voto de Minerva nessa decisão lá de 2019. Ele foi ao apagar das luzes, ele anulou aquele acordo de leniência da JF e anulou uma dívida de uma multa de mais de 10 bilhões de reais. Depois, em fevereiro desse ano, ele anulou outra multa, outro acordo de leniência, dessa vez o Odebrecht, coisa de mais de 8 bilhões. Agora, recentemente, a gente teve também do Dias Toffoli o cancelamento de todos os atos da Lava Jato contra o Marcelo Odebrecht. Paulo, todo mundo viu, João, todo mundo ouviu o Marcelo Odebrecht confessar os crimes, apresentar a prova dos crimes, apresentar um esquema que ele montou, o tal do Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht. Ele entregou números de conta, ele entregou extratos bancários, ele entregou planilhas, ele entregou depósitos, ele devolveu o dinheiro, ele confessou. Ele e mais 77 executivos fizeram isso. E numa canetada, o Toffoli anulou tudo. Mas é realmente desolador. Eles estavam sob pressão, Ricardo. O Marcelo Odebrecht é um... Olha, o Papa Francisco vai inaugurar uma estátua para Marcelo Odebrecht no Vaticano. Ele é um santo, ele é um anjo. Esse homem nada cometeu. A Odebrecht, que soltou um comunicado pedindo desculpas à nação brasileira, confessando por um comunicado impresso, escrito, devolvendo dinheiro. Hoje, não fez nada daquilo. Hoje é inocentada e ainda há imbecis dentro desse pensamento nefasto que ocupa a esquerda brasileira. Ainda existem idiotas que querem dizer que a ação da Lava Jato destruiu o patrimônio de empresas e acabou com empregos nesse país. Você usou uma figura de linguagem outro dia muito interessante quando eu falei sobre isso no Talks. E é interessante essa figura de linguagem. A respeito do PCC? Exatamente. Que é isso mesmo. Quer dizer, como, no seu, acho que vai adiante. Não, é isso, eu quero ouvi-lo. Porque quem fala que a Lava Jato, né, atrapalhou a economia do país, destruiu as grandes empreiteiras, talvez seja o mesmo tipo de pessoa que não queira o combate ao crime organizado. Porque a gente tem hoje a maior organização, uma das 3 maiores organizações criminosas do mundo, aqui dentro do Brasil, que é o PCC, que hoje aglutina cerca de 100 mil criminosos, movimenta 5 bilhões de reais por ano. Tem mão de obra especializada contratada. Inclusive mão de obra jurídica, que é o mais importante, né? Formam advogados, apostam em formação nesses advogados para prestar concurso, para se transformarem em juízes e desembargadores. O ponto, Paulo, é que esse tipo de pessoa vai dizer o seguinte, não, você não pode combater o crime organizado, porque senão você vai desempregar cerca de 100 mil pessoas e quebrar uma empresa que fatura 5 bilhões de reais por ano. Né? A lógica, você tem razão, bem lembrado, é a mesma. A analogia é perfeita. Nós estamos diante de uma situação, olha, se você não está escandalizado com isso, me desculpe, compre uma passagem, vá para Cuba, vá para Venezuela.
Sabe, Paulo, não dá para ficar mais vivendo desse jeito. E sabe, e o meu ponto, né, que além da nossa indignação, é o que eu tenho falado, a gente vai relativizando tanto, a gente vai normalizando, tanto a corrupção. Quando a gente pegou ano passado, ano retrasado, agora eu vou perdendo tempo, porque ano após ano, mas acho que em 2022, que eclodiu todos os escândalos, foi 2023, João, me ajuda a lembrar, as questões do ex-presidente Bolsonaro, com as joias contrabandeadas, com Rolex e tudo mais, a justificativa dos apoiadores do Bolsonaro era assim, o Lula. Porque é isso que vem acontecendo, Paulo. Né? Como antigamente o pessoal falava alguma coisa e dizia assim, e o Maluf? E o Eduardo Cunha? E o Collor? A gente vai, ano após ano, década após década, disputando assim, né? Quem que é o mais ladrão ou quem é o menos ladrão. Porque parece que a corrupção, de fato, passou a ser aceita pela sociedade. Quem rouba pouco, beleza, eu topo. Gente, o presidente Lula, ninguém vai tirar isso, ninguém vai reescrever isso, ninguém vai apagar. O presidente Lula foi condenado em pelo menos 2 instâncias e teve a condenação ratificada no STJ por corrupção, por lavagem de dinheiro. Isso ninguém apaga. E no STF? No STF ele não teve condenação lá. O STF não reviu atos condenatórios. Não reviu os atos. Isso ninguém vai apagar, Paulo. Então não adianta você dizer que hoje o presidente Lula é ficha limpa, como o Marcelo Odebrecht como amanhã ou depois o José Dirceu vai ser também. Porque, por tecnicidades jurídicas, porque os fatos ocorreram. Essas pessoas foram condenadas por corrupção. Hoje a gente tem na presidência da República uma pessoa que foi condenada por corrupção. Não é possível que a gente vai continuar passivo, que a gente vai relativizar esse tipo de coisa, porque um juiz ou um procurador, sei lá o que ele fez, o fato ocorreu, meu Deus do céu. Agora, para completar, eu fico imaginando o seguinte. Hoje, o cerne daquela questão da Lava Jato foi a relação da Petrobras. Ali começou tudo, depois aí descobriram-se outras relações, as empreiteiras que faziam obras para o governo fora do Brasil, a Odebrecht, que tinha todo um processo de corrupção para poder fazer obras, tudo isso a gente foi descobrindo. Mas aí eu fico pensando, por exemplo, no caso da Petrobras, vamos nos ater ao caso da Petrobras. O presidente Lula era o principal mandatário do país. Quando as acusações começaram, ele tinha 2 caminhos. Ou ele reconhecia aquilo que estava acontecendo e impunha medidas sérias, severas, para punir os responsáveis, ou ele estava com conluio junto com aqueles que estavam lá fazendo. Então, para mim é o seguinte, ou Lula admite que ele conhecia todo o esquema e para com essa bobagem de dizer que ele é a alma mais honesta desse país, ou então ele diz que ele é ineficiente e incompetente, porque não conseguiu verificar o que acontecia dentro da Petrobras. Nos 2 casos, não pode ser presidente da República. Se ele admite que o roubo estava acontecendo na cara dele, ele tem conluio. Se ele não sabia do que era, ele é incompetente. Não pode ser presidente da República, só isso. Olha só, deixa eu trazer nossos ouvintes aqui, porque tem superchat aqui Bora. no nosso YouTube, o Necromante. Aportou aqui, investiu aqui R$10,90 nesse comentário. Ele falou assim, Curitiba deu prejuízo de 600 bilhões de reais ao país. É isso mesmo, Ricardo? Não é isso mesmo, João. Não é isso mesmo. Quem deu prejuízo, sei lá, de quanto ao país foi um bando de ladrão que assaltou o país. Ô, Paulo, você sabe que essa inversão de valores, outro dia eu quase saí no tapa com um sujeito aí, porque como eu, Ricardo, combato vigorosamente qualquer tipo de político populista, cretino e ladrão, né, ficam me chamando de isentão. Porque eu não apoio e critico o presidente Lula, porque eu não apoio e critico o ex-presidente Bolsonaro. Aí o cara tem a coragem de virar para mim e falar o seguinte, a culpa do país está assim, é sua, que é isentão. Eu sou isentão, entendeu? Porque eu critico os dois, como burro eu sou isentão. A culpa não é de quem rouba, a culpa não é de quem é incompetente, não, a culpa é minha. A culpa é do jornalista, Paulo, que denuncia. A culpa é do Ministério Público ou da Justiça que investiga e prende corrupto. Ô João, fala para esse rapaz aí, para ele olhar para o Rio de Janeiro, que são coisas diferentes, mas ver que os últimos governadores, os últimos 5 governadores do Rio de Janeiro foram presos. A culpa é da Justiça, meu amigo. A culpa do Rio de Janeiro ser um dos 3 estados mais endividados do Brasil é da Justiça, Paulo? Não é dos 5 governadores corruptos safados que tiveram lá? Não é possível isso. Nós estamos vivendo um mundo, Ricardo, que deixa a gente cada vez mais desesperançado.
Você falou da questão do isentão e muita gente fala, isentão em cima do muro, papapá. Gente, o negócio é o seguinte, eu tenho opinião. O Ricardo tem opinião. Eu não gosto de nenhum dos 2 últimos presidentes da República. Somos Aliás, contra. eu não gosto dos últimos 5 presidentes da República desse país. Esse país, nos últimos 5 presidentes da República, foi desmandado de maneira vergonhosa. Então, eu tenho que concordar com quem é ruim? Eu tenho que gostar do ruim para defender o pior ou para combater o pior? Não. Eu não gosto nem do ruim nem do pior. Eu quero algo melhor, que se apresente algo melhor, mas a culpa é nossa, minha, sua, eleitor, que vota mal, que vota nessas porcarias, que vivem fazendo TikTok em vez de trabalhar. A culpa é nossa, é minha e sua. Vamos parar de fingir que não é nossa, é nossa. Você que votou num ou no outro e não sabia nem quem era. Nós votamos mal. E esta merda que está aqui nesse país é porque nós construímos o país desse jeito. Posso assinar? Gente, claro, Ricardo. Ó, deixa eu aproveitar. Posso indicar um livro sobre os irmãos, os irmãos Batista, Wesley e Joesley? Tem o Why Not, que é da jornalista Raquel Landim. Conta todos os detalhes de como eles foram presos, de como é que eles conseguiram ser hoje, né, a maior empresa do ramo do mundo. Dá uma olhadinha no livro que você vai saber como que eles fizeram isso. Ô, João, só vou lembrar que existe eu não vou citar nome, quem quiser pesquisa, existe um ministro do STF que foi diretamente e publicamente apoiado por esses 2 senhores aí, tá? Eles faziam gestão a senadores antes da sabatina para aprovar o nome de um atual ministro do STF. Tá aí, Opinião Sem Medo com Ricardo Ketzmann. Ricardo, obrigado. Obrigado eu. Ô, João, desculpa, eu provoquei mau humor no Paulo. Achei que só eu ia ficar mal-humorado com a pauta, mas não. Não é abraço pra todo mundo. Não é mau humor, é indignação. As pessoas não conseguem. Tem nego aqui, bota a vinheta do Paulo Pistola. Não, isso é indignação, gente. Olha, chegar no tempo que eu tô na vida, no planeta Terra, nesse cantinho tupiniquim do planeta Terra, e não conseguir se indignar com tanta porcaria que a gente vê, eu não consigo mais parar de me indignar mesmo. E eu não sou um cara mal-humorado, não. Quem me conhece sabe que eu brinco o tempo inteiro, inclusive. Mas é indignação pura com o que a gente está vendo. Esse país precisa tomar vergonha na cara. Nós, brasileiros, vamos parar de botar e apontar dedo para um ou para outro, dizer que o seu adversário é que é o responsável. Nós somos responsáveis por ter construído essa nação de civilidade baixíssima. João, só mais um breve comentário, porque essa reunião de ontem, Paulo, como eu falei, ela mostra a cara do que se tornou o Brasil. Esses políticos, e principalmente o senhor presidente da República, está usando essa tragédia inominável, essa tragédia inédita no Rio Grande do Sul, para fazer uma reunião com 2 condenados por corrupção. Eu estou falando de novo dos irmãos Batistas. Irmãos Batista, usando o pretexto de auxiliar as vítimas do Rio Grande do Sul. É de uma baixeza que, para mim, não tem nome. Tá aí, gente, você ouviu? Opinião Sem Medo. Ricardo Ketzmann está de volta na próxima semana com mais um tema quente e com aquela opinião sem medo.